Hey guys, what's going on? Robert for International Postal Research. Mais um vídeo para você que está acompanhando a gente pela internet. Pessoal, já está surgindo novos rumores de guerra. Então a partir desse mês próximo de maio nós vamos falar muito sobre isso. Sobre a nova era, sobre a ciência da tecnologia, da inteligência artificial. Nós vamos falar também sobre os bancos centrais que estão ao redor do mundo. Somente o BIS que controla. Dos 28 bancos que estão por detrás de tudo. Das 40 Big Incorporation que estão por detrás também, aleatoriamente, daquilo que é a cortina de fumaça. Nós vamos explicar também sobre 5G, tecnologia 5G, e onde foram instaladas as torres que quebram a imunidade do nosso sistema imunológico muitas das vezes, e muitas pessoas estão aí imaginando que tocar fogo em torre vai resolver, pelo contrário. A gente vai estar falando também da alta aceitação dos fatores primordial, de uma inerência que o sistema está colocando de uma sociedade bem controlada. E agora nesse vídeo vamos falar um pouco sobre a Guerra Fria e a iminência das guerras. Você sabe como começou a Guerra Fria e por que é dado esse nome? Ou seja, a Guerra Fria é um conflito político-ideológico que foi criado, se estendeu na década de 1940. Eu não estava vivo, meu pai contava muito sobre a Primeira Guerra Mundial. Ele também era criança, mas aprendeu com os pais que vieram de outro país. Então, ela se estendeu da década de 1940 e foi até o ano de 1991. Com esse acontecimento, nós tivemos dois protagonistas, como sempre. Estados Unidos como um país e a antiga União Soviética. Ou seja, diga de passagem, a maioria do déficit norte-americano é gasto com o quê? Com o sistema bélico, ou seja, a indústria bélica norte-americana. Então, esses dois países representam duas ideologias distintas, o que era o capitalismo e o socialismo, respectivamente. Nós estamos vendo a iminência do capitalismo como um todo, em todos os aspectos, afetos e questões homogêneas. A crise não é uma crise do coronavírus. Falei, não era para falar, mas escapou. Mas é uma crise da centralidade do capitalismo. Então a Guerra Fria ela impactou de diversas maneiras no mundo. No século XX, ela resultou em disputa do campo científico, econômico e principalmente bélico, além da clara disputa da política ideológica. É o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo um cenário onde nós perdemos a nossa identidade, onde que a população se sente sufocada e ela começa a dar tiro para tudo quanto é lado. Ao longo desse conflito, a rivalidade das disputas geopolíticas sempre esteve como parte fundamental do planeta. Quais foram as causas das guerras frias? A gente sabe muito bem que no início da década de 1940, depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um fim desse conflito. Mas a disputa do resultado hemogênico entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, que hoje é a Rússia, que é a Rússia, os dois países saíram de status de potência após a guerra. Então, a diferença de ideologia é a chave para o entendimento desse conflito. Então a questão ideológica ela é sempre primordial. A gente sabe muito bem disso. Então, muitos historiadores consideram o discurso realizado pelo presidente norte-americano Harry Truman. Ele foi o ponto de partida dessa fusão do início da Guerra Fria. Então, no discurso que foi realizado em 1947, Truman pediu aumento da liberação de verba. É a mesma coerência dos Estados Unidos para poder realmente embaçar o avanço do socialismo pelo mundo. Então já deu para perceber que Truman, Harry Truman, era um presidente que odiava o socialismo. A partir daí nasceu a doutrina Truman. A gente vai falar sobre o plano Marshall também, que é uma ideologia que reuniu o conjunto de medidas tomadas pelos Estados Unidos. Nessa época, literalmente, o avanço do socialismo na Europa era predominante. Então, dentro da doutrina Truman, não Trump, aí nasce o plano Marshall, que foi o plano do financiamento de países europeus que havia sido destruído após a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente vai estar explicando sobre isso nos próximos vídeos.
Então, durante o discurso propagado com essa ideologia, pelo incrível que pareça, criou-se um clima de alarmismo, propriamente dito. Então, contribuiu para acirrar os ânimos entre as duas nações. Então, aí vem a parte da ideologia e principalmente do discurso maquiavista da polarização ao mundo. Então, quais são as características das Guerras Frias? Então, as Guerras Frias começou entre 1947, terminou em 91. Algumas das ações puderam ser observadas com a corrida armamentista. Então, hoje a gente vê aí hoje as três potências tentando ser levada adiante. A gente vê a Rússia que está totalmente preparada já para o conflito nuclear. A gente também vê a China que está se armando, está preparando outros porta-aviões gigantescos, e os Estados Unidos que tem várias bases espalhadas pelo mundo. Então a gente viu que a corrida espacial também era uma rivalidade entre os norte-americanos e soviéticos. Então aí teve uma interferência estrangeira, pelo que pareça, e a gente vai estar comentando mais para frente, mas o mais importante é nós entendermos como foi que iniciou essa questão de interferência estrangeira também, que é fundamental e armamentista. Depois nós vimos a Revolução Chinesa, com Mao Tse-tung, em 1930, tirou várias pessoas, aliás, em 1949, os próprios campesinos começaram realmente a sentir na pele a mudança da Revolução Chinesa. Então a Revolução da Cultura Chinesa teve um fator predominante que durou 10 anos, e a gente sabe muito bem que a China começou a se levantar naquilo que eu sempre bato de frente para vocês. E a gente vai estar explicando também em outros vídeos. Conseguiu tirar 850 milhões de chineses da linha da miséria e da pobreza. Ou seja, o que significa isso? O Lula fez uma ascensão de classe, foi diferente do que o Tse-tung fez, o Mao Tse-tung. Bom, a Guerra da Coreia a gente não vai entrar em detalhe, foi o paralelo de 1940 e 1950, onde morreu muita gente, também resultou numa guerra fria. Essa guerra, por um lado, teve o capitalismo do lado, o comunismo do outro, e hoje, diga-se de passagem, a gente engole isso seco. Ou seja, a Coreia do Norte está sob a diretriz da antiga União Soviética, que é a Rússia e a China, e a do Coreia do Sul está o Reino Unido e os Estados Unidos com tecnologia, o Samsung são dois sócios da Samsung e do Galaxy. Então os sul-coreanos lutaram com apoio aberto dos Estados Unidos, que chegaram inclusive a enviar soldados para participar dessa guerra em 1953, uma guerra do paralelo entre as duas Coreias. Depois nós tivemos a Guerra do Vietnã, foi uma guerra que os Estados Unidos perdeu, e você que está do outro lado sabe muito bem. O símbolo da interferência norte-americana geopolítica durante essa época da Guerra Fria foi no Vietnã. Então, a Guerra dos 8 anos de duração nos Estados Unidos, que foi apoiada pelos próprios franceses, e o país se dividiu em Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. Então, sendo os primeiros influenciados pelo comunismo e o segundo pelo capitalismo. Essa foi a expansão da ideologia da Guerra Fria em todo o mundo. Então, em 1959, Estados Unidos, com o conflito que aconteceu de 59 até 65, o envolvimento americano na guerra foi extremamente impopular, sob a necessidade da norte-americana, que teve um peso altíssimo na economia, que gastaram milhões e milhões de dólares e um índice de morte gigantesco aí. Então, vários americanos durante 1973 e 76 foram retirados do Vietnã, e os comunistas venceram a guerra e reunificaram o país. Então, o Vietnã voltou a ser. Crise do míssil, a gente não vai falar, referente a isso é importante você entender, estava aqui na minha pauta, mas o mais importante é você entender o fim da Guerra Fria, que isso é fundamental. Nós vimos a decadência da própria União Soviética, o bloco socialista. A crise soviética foi relacionada ao fato da economia assim ter perdido, entrado num declínio na década de 1970. Na época, eu era criança, né, propriamente dito, a gente teve aí um índice de produção toyoísta, que era uma falta de dicotomia de uma inovação tecnológica
dos países em relação aos Estados Unidos. Ou seja, os problemas da economia soviética eram desmascaradas por conta da valorização do preço do petróleo. Foi o que aconteceu agora, esses dias aí atrás, na briga entre a Rússia, né, que era a antiga União Soviética, que tem bases na Síria. Se não fosse a Rússia, na Síria, com Bashar al-Assad, já também teria perdido o foco. Com a Arábia Saudita, que estão aí. O petróleo chegou a 37 dólares, negativo o barril de petróleo. E agora está se restabilizando. Ou seja, então, o envolvimento da União Soviética na guerra do Afeganistão, também em 1979, acabou ampliando o desgaste econômico na época do Gorbachev. Vocês lembram? Em 1985 ele assumiu o comando soviético, tinha uma função de solucionar a crise do país que era enfrentada naquele momento. Então, Gorbachev propôs uma reforma gigantesca para poder, no meio da Gladstone e da Perestroika, lembra? As reformas foram propostas pelos governos soviéticos que contribuíram para aumentar o desgaste do modelo soviético. Então a gente vê que a Guerra Fria ela teve um fator primordial, e você que está do outro lado tem que entender que na época, em Natal de 1991, Gorbachev renunciou e a União Soviética foi dissolvida. Então tudo isso aconteceu por fatores predominantes, por questões de revoluções e principalmente de visão ideológica, que a gente às vezes não consegue entender. Então, nesse lugar, durante 15 anos, a própria União Soviética conquistou sua independência. Teve uma revolução, que é isso que a gente sempre fala, e aí eles saíram do bloco socialista, aliás, eles conquistaram sua independência através do bloco socialista, que deixou de existir no leste europeu. Então, esses acontecimentos marcaram o fim da Guerra Fria. Então, é aquilo que eu falo, gente. Nenhum país de primeiro mundo. Nós vimos aí uma base e uma simples síntese da guerra que a gente vai estar falando aí, da iminência. Desses países que saíram da cinza, que se levantaram do nada através de um processo revolucionário. Não foram através de eleições ou de voto. E é isso que a gente precisa entender para que a gente possa mudar a história do país. O Brasil é um dos países fantásticos, é um celeiro do mundo. Só que nós que estamos lá dentro, nós precisamos entender que nós estamos vivendo dentro de um país que é um estupim, a qualquer hora pode gerar uma guerra civil sem precedente. Muitos vão lutar ou vão se enterrar vivos? Essa é a pergunta que não se cala. Então a gente precisa nos conscientizar de que todos esses países que se levantaram, a Rússia, a antiga União Soviética, Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, Japão, a Venezuela, Cuba, que muita gente critica, saíram através de um processo revolucionário, porque não existe outra forma. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo com o Brasil, um protecionismo gigantesco em todos os aspectos. Hoje, agora, eu vi aí o próprio ministro das Relações Exteriores, um cara que não tem nada para oferecer, ele está preso dentro de uma ideologia fadada ao retrocesso. O que os Estados Unidos fala, ele fala, recebe ordem, e o Bolsonaro também. Então, pediu para que as pessoas que trabalham nas embaixadas da Venezuela no Brasil fechassem a mala e bye bye, voltassem para a Venezuela. Então, é um país que está aí trabalhando para a subserviência daqueles. Eu fiquei contente de saber que a Boeing parece que pipocou referente à Embraer, mas o mais importante, para que você possa dormir tranquilo ou amanhã, quando você assistir esse vídeo, possa se conscientizar. Presta atenção. Durante o golpe, Michel Temer assumindo, ficou 2 anos, e até agora já é Bolsonaro. Quanto que o Brasil não perdeu? Quanto que o Brasil entregou? Deu, literalmente. Você sabe quanto? São trilhões e trilhões de dólares, gente. Mesmo que saia presidente do Banco Central, Sérgio Moro saiu, que saia o presidente aí, ministro da Fazenda, Paulo Guedes, ou Bolsonaro peça renúncia,
eles já têm, porque eles cumpriram com o seu papel fundamental. Vocês têm que entender isso. Todos que passaram na Petrobras, os seus ativos aumentaram. A riqueza estão fora, para cá, para outros países, através de companhias offshore. E nós, patinando na lama, acordando cedo, para ser humilhado pela polícia, para receber os miseráveis R$600. Eu fiquei triste ontem de ver aquelas moças, homens, todos com máscara, de joelho. As pessoas estão sendo humilhadas, gente. E calado. A minha mente voltou aos israelitas como estavam por 400 anos presos lá no Egito, no faraó. Por 400 anos. Muitos, quando saíram depois que Moisés foi liderando o povo, eles ficavam olhando para trás, para o Egito, com vontade de voltar. Porque eles perderam a esperança. E é isso que está acontecendo, gente. Se nós não conscientizarmos que nós temos esse poder instituinte na mão, nada vai mudar. Pode vir eleição, que Lula fez isso, que Dilma fez isso, que os que virão se prepara, Huck, ou Dória, Flávio Dino, nós vamos continuar juntando moeda. Enquanto o poder não for depositado na mão do povo, através de emancipação, de um processo de empoderamento, de dinâmicas de política de convergência, nós vamos ver muitas pessoas sofrendo por décadas, ainda mais agora. Tudo isso porque nós estamos vivendo uma nova era. Nada vai ser o que era anteriormente. Robert for International Pulso Research. Então go away. Daqui a pouco eu volto. Tem mais. Foi. Se gostou do vídeo, se inscreve. Deixa seu comentário aí. Espalhe. O YouTube tá brecando nós. Tchau.